Olá, pessoal. Eu sou Rafael Yamashiro, sou aluno aqui do Servo de Cristo. Para mim é uma honra novamente estar com vocês aqui, mesmo que de forma virtual, mas poder compartilhar algumas canções. A gente vai dar, já demos, né, início a esse semestre, mas nessa semana a gente faz oficialmente o início da capela, a aula inaugural. Logo em seguida, depois de alguns cânticos, os professores vão compartilhar algumas coisas conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento precioso e importante para as nossas vidas. Bom, essa primeira canção que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é uma oração. E é uma oração baseada naquilo que Cristo ensinou sobre oração. Ele diz para a gente, para os seus discípulos orarem: que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Então essa canção ela vai basicamente pedir e clamar ao Senhor: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina sobre o meu lar. Tu és o autor de todas as coisas, o Criador. O Senhor governa sobre todas as coisas e eu disponho a minha vida diante do Senhor. Então que essa canção seja a nossa oração nesse dia. Amém. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor, do Senhor. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina, 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 reina. Que essa seja a nossa oração nesses dias, nas nossas vidas. Senhor, reina em nós. Governa sobre nós.
Teu amor nos viu, a tua graça nos desarmou, teu perdão nos libertou. Tua luz brilhou como o sol, tua verdade raiou. Fomos incendiados por teu amor. Nada havia em nós que atraísse teu coração. Não por obras, mas por tua graça temos a salvação. Deus de amor, de graça e perdão, assumiu a nossa condenação. A ti louvor e coroas ao chão. Receba, Senhor, o fruto de sua missão. Nada havia em nós que atraísse teu coração. Não por obras, mas por tua graça temos a salvação. Receba, Senhor, o fruto de sua missão, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que agora você vai ser edificado com a palavra, com as palavras dos professores, que vão dar continuidade agora à nossa capela. Grande abraço. Olá pessoal, uma grande alegria poder saudar todos vocês nesse início do novo ano. Espero que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, vocês estejam bem, suas famílias estejam bem e que vocês estejam bem animados para esse início de novo ano acadêmico. Alguns autores têm dito que nós não estamos vivendo mais numa época de mudanças, mas sim uma mudança de época, dada a envergadura da mudança que será necessário fazer nesse período, através desse período de pandemia e pós-pandemia. Eu me lembrei de uma passagem que pode nos inspirar nesse novo início de ano acadêmico,
pensando naquele momento tão importante quando o povo está prestes a entrar em Canaã e diante do relatório dos espias, eles ficam atemorizados por causa daqueles 10 que reportaram uma situação difícil na Terra Prometida, onde os desafios eram enormes e eles se viam como pequenos anões diante dos gigantes. E de fato eram menores do que o desafio que estava diante deles. Pensando nisso, eu lia a passagem que relata assim, em Números 14, versículo 24, diz: Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. De alguma forma, Caleb e Josué, mesmo tendo visto os mesmos desafios que os outros 10 espias viram, eles tiveram uma atitude do coração diferente e decidiram entrar e animar o povo a entrar. Basicamente porque eles, junto com a realidade, trouxeram a promessa de Deus para poder pesar a decisão. Sim, a realidade é desafiante, sim, há inimigos maiores do que nós, sim, somos pequenos frente aos grandes desafios, mas nós temos uma promessa do bom Deus. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, que nos fez atravessar pelo deserto, se Ele se agradar de nós, nós temos condições de enfrentar e entrar nessa nova etapa da nossa vida. E baseado nessa atitude, eles animaram o povo a seguir o plano dado por Deus de entrar naquela terra e tomar aquela terra. Os 2 viram o que os 10 viram. Não havia fake news ali. Era verdade que a terra era boa, mas ocupada com grandes desafios. Mas eles não se deixaram limitar somente por aquilo que viram. Trouxeram à memória a promessa do Senhor. Trouxeram à memória as ações de livramento que Deus fez ao longo desse processo de trazê-los do Egito até Canaã. Eu queria encorajar vocês nesse novo ano letivo, cheio de desafios, que vocês tragam à memória as promessas do bom Deus e também tragam à memória os exemplos de livramentos que o Senhor veio dando no passado em sua vida, na sua família, na sua própria vida pessoal. Traga à memória os grandes feitos do Senhor, traga à memória as palavras do Senhor e que isso te anime a enfrentar esse desafio. Uma realidade grande, uma realidade com obstáculos, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conseguir entrar nesse ano acadêmico mais uma vez e cumprir com aquele propósito que Deus tem para cada um de nós, com o chamado que Ele nos fez. Eu desejo a vocês um feliz ano, um ano com muito trabalho, com muita palavra de Deus queimando no seu coração, muita transformação de vida, muita bênção na sua vida e através da sua vida. Deus os abençoe e nos vemos ao longo do ano. Um abração. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Augusto Vailate, ex-aluno da casa aqui do Seminário Teológico Servo de Cristo, onde estudei há alguns anos atrás e onde hoje tenho o privilégio de poder lecionar algumas disciplinas, entre as quais ultimamente tem sido Hebraico 1, 2 e Exegese e também Teologia do Antigo Testamento. O motivo desse meu vídeo foi porque a nossa querida Eliane, do Servo de Cristo, pediu que falássemos um pouco sobre o livro que nós lançamos, tivemos a oportunidade de publicar, agora no final de 2020, desse ano tão difícil que todos nós enfrentamos, e ainda estamos experimentando os resquícios desse ano difícil, devido a todo o contexto pandêmico que temos experimentado, né? Mas, no final de 2020, eu lancei este livro aqui, Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário, pela editora Reflexão. Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário.
Trata-se de um livro, como o próprio nome sugere, né? Ele vai trazer uma série de notas introdutórias acerca do livro do profeta Abacuque, um profeta que vive ali no contexto do 7º século antes de Cristo e profetiza também no contexto do Reino do Sul, em Judá, e que tem importantes ensinamentos a nos trazer. Infelizmente, as pessoas acabam conhecendo o Abacuque mais devido às citações, às 3 citações dele feitas no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e em Hebreus, do que conhecendo este livro por ele mesmo. Mas é um livro que tem muitas coisas importantes a nos oferecer, especialmente onde ele discorre sobre aquilo que hoje denominamos teodiceia, isto é, como nós podemos justificar a existência de um Deus todo-poderoso, todo bondoso, todo amoroso, diante de um mundo onde há tantos males e tantos sofrimentos. Este era o caso, guardadas as devidas proporções, na época de Abacuque, né? Onde nós temos um cenário de grande convulsão social, moral, política, econômica, e Abacuque ele vai viver nesse contexto e escrever o livro que ora leva o seu nome, entre outras coisas, externando a sua insatisfação diante de todo o cenário de injustiça, de pecado, de violência que ocorrera na Judá ali do finalzinho do 7º século antes de Cristo. Bem, por que eu resolvi escrever sobre esse livro? Primeiramente, eu sou um apaixonado pela Bíblia. A grande paixão da minha vida em termos acadêmicos é a Bíblia. Obviamente, aí dentro do Antigo e Novo Testamentos, embora eu tenha uma predileção, digamos que maior, uma quedinha maior pelo Antigo Testamento, motivo pelo qual acabei me formando na USP, me doutorando na área de estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia hebraica, ali em meados de 2016. A minha ênfase, naquela ocasião, foi o livro de Êxodo, que acabou se tornando no livro As 10 Pragas e a Abertura do Mar, também, obra esta também publicada pela editora Reflexão, uma editora aqui de São Paulo. Mas eu optei por comentar Abacuque, não apenas porque sou um apaixonado pelos livros bíblicos, pela Bíblia de uma forma geral, mas porque o tema de Abacuque me é muito interessante, é muito precioso. Esse tema que envolve a teodiceia, o problema do mal, como que é isso? Judá está experimentando uma série de mazelas, com essa convulsão, como nós mencionamos, com todos esses conflitos e problemas sociais, políticos, econômicos, históricos, morais, e Deus aparentemente está assistindo a tudo isso de braços cruzados, indiferente, sem fazer nada, aparentemente. Então, esse tema, além do texto bem interessante de Abacuque é um texto que ele traz várias palavras raras, chamadas em teologia, em exegese, de rapax legomena, isto é, palavras ou expressões raras, que aparecem somente ali e em nenhum outro lugar mais ao longo de toda a Bíblia hebraica, ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas não é apenas por isso. De novo, é o tema de Abacuque como um todo, a preciosidade que é o livro, a indignação santa desse profeta, do profeta Abacuque, dentre outras questões, né, o texto hebraico de Abacuque, que é bem interessante, difícil de ser traduzido, dentre outros motivos, devido a essas palavras e expressões raras, a sintaxe de algumas frases ali, de alguns textos, um tanto quanto difícil. É um livro que, apesar de curto, tem as suas dificuldades linguísticas, textuais, vocabulares, mas que, ao mesmo tempo, é um livro muito gostoso, muito precioso, muito interessante de ser trabalhado. Então, nesse livro, eu o divido basicamente em 2 partes, né? Um livro que tem 336 páginas. Na primeira parte, denominada Prolegômenos, eu acabo trabalhando uma série de questões introdutórias acerca das variantes textuais presentes em Abacuque, os principais problemas técnicos, críticos do livro de Abacuque, tanto no que tange ao
o texto hebraico como questões que envolvem a unidade literária, né? Eu não sei se vocês sabem, mas há uma grande discussão em Abacuque, dentre outras, né, que, por exemplo, questionará se o capítulo 3 de Abacuque, o Salmo, ou como eu o denomino, oração sálmica abacuquiana, se esse texto ele pertencia originalmente ao livro ou se ele é um acréscimo posterior. Então, existem estudiosos que vão dizer, não, o texto original de Abacuque envolve ou compreende apenas os capítulos 1 e 2, e o capítulo 3 ele é um acréscimo tardio. Nós não temos como saber efetivamente, eu particularmente não defendo isto, embora esse posicionamento literário seja possível, sem dúvida, né? Nós não defendemos, mas nós abordamos, por exemplo, essas questões literárias, as várias figuras de linguagem presentes no texto, trabalhamos outras questões gramaticais, uma exegese mais detalhada, comentando todos os versículos que compõem este livro, 56 versículos, e as mais de 600 e poucas palavras, de acordo com o texto hebraico de tradição massorética, né? Aliás, esse livro, o texto que nós apresentamos, o texto, a tradução que apresentamos de Abacuque, ela é fruto da nossa tradução do texto hebraico de tradição massorética, tal como este aparece na Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? Hoje na sua quinta edição atualizada. Então, nós nos baseamos nisso, traduzimos o texto hebraico de tradição massorética, de Abacuque, que, mais uma vez, é esse texto dificílimo, com todas essas suas nuances, né, peculiares. Nós o traduzimos para o português, abordamos as principais questões técnicas, críticas, literárias presentes no texto, bem como fazemos, né, apresentamos uma exegese, um comentário exegético detalhado, abordando as principais questões linguísticas, exegéticas, teológicas, enfim, presentes nesse profeta menor, ou como eu denomino esse grande profeta menor que foi Abacuque. Os estudiosos não sabem exatamente quase nada sobre a pessoa do profeta Abacuque, não temos informações praticamente sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre sua família, sobre sua tribo, sobre a sua cidade natal, e isso fez com que muitas lendas surgissem sobre ele, inclusive uma delas presente no livro apócrifo Bel e o Dragão, que diria que um anjo, né, ou diz que um anjo o pega pelos cabelos e o transporta ali desde a sua terra, Judá, até a Babilônia, à beira da cova onde está Daniel. Lembra-se daquele episódio de Daniel 6, Daniel na cova dos leões? Pois bem, então esse anjo, um anjo do Senhor, ele então, segundo o texto apócrifo, não está no texto canônico, ele transporta Abacuque até a beira da cova, levando-lhe ali uns alimentos, né? Ele é uma espécie de um motoboy divino, um profeta motoboy que acaba levando ali aquele fast food para alimentar o outro profeta bíblico, que foi o profeta Daniel. Bem, outro fato interessante é o nome, o significado do nome de Abacuque. Os estudiosos não sabem exatamente o significado do nome. Existem 4 teorias principais acerca disso. 3 delas acabam vinculando o nome de Abacuque, por exemplo, a um tipo de planta, uma planta da época. E uma 4ª interpretação, que é a mais popular, a mais tradicional, vai dizer que o nome hebraico Havakuk, ele tem relação com o hebraico Havak, que quer dizer abraçar, e, portanto, Abacuque significaria ou significa abraço. Bem, é interessante lermos esse profeta, eu creio que ele tem muitas lições a nos trazer, especialmente sobre o agir soberano de Deus, como Deus age ao longo da história, como que nós podemos lidar com a demora no que diz respeito às nossas orações, que muitas vezes não são atendidas. Deus, claro que de uma perspectiva humana, parece que demora para atender as nossas orações. Abacuque começa o seu livro dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me ouvirás?
eu gritarei violência, e tu, né, não me socorrerás, não me atenderás. O que acontece, Senhor? Que eu oro tanto a ti, mas o Senhor parece-me que continua de braços cruzados ou indiferente à minha dor e à dor do meu povo, nesse contexto do 7º século antes de Cristo. Bem, este é um brevíssimo resumo. Então, mais uma vez, se você procura, deseja, busca por um comentário bíblico detalhado que traga noções críticas, exegéticas, teológicas, literárias, todas as problemáticas referentes às variantes textuais presentes em Abacuque, os estudiosos de Antigo Testamento, e de novo também no caso do grego, né, evidentemente, sabem como as variantes textuais, tanto no contexto do grego neotestamentário, quanto no contexto do hebraico veterotestamentário, são importantes essas discussões linguísticas a fim de que possamos compreender o texto da melhor maneira possível e, portanto, possamos ter ali conclusões ou resultados exegéticos satisfatórios. É isso. Então, se você, de fato, mais uma vez, se interessar, pode depois me procurar para adquirir algum volume, eu tenho alguns exemplares ainda comigo, ou pode procurar nas livrarias, consultar ali no Google, que você certamente encontrará maiores informações. Então, Teodiceia, a soberania de Deus, porque Deus permite tantos males, catástrofes no mundo, e aparentemente parece estar indiferente para com tudo isso, né? O problema do mal, que abordagens podemos vislumbrar ou utilizar a fim de compreender essa enigmática questão que envolve o problema do mal, estas e várias outras questões, várias outras interrogações, nós buscamos responder na obra Abacuque, introdução, tradução e comentário, e eu espero que você, eventualmente, se adquirir o livro, se tiver a oportunidade de lê-lo, pesquisá-lo, que ele seja de grande bênção, de grande valia para a sua vida, ok? É isso aí. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe a sua vida, família e ministério, bons estudos para você que está aqui no Servo de Cristo, e até uma próxima oportunidade, conforme o nosso Deus permitir. Que Deus te abençoe e até lá.